Olá, sejam bem-vindos novamente. Eu sou Eduardo Pereira e este é o curso de Empreendedorismo em Música. E neste módulo nós vamos falar sobre o processo de gestão para o seu negócio. E para a gente entender um pouco melhor o processo de gestão, é importante que a gente discuta um pouco de onde vieram essas ideias, né? A administração é uma ciência bastante nova, se a gente comparar, por exemplo, com a física, com a matemática, até mesmo com a medicina. Embora o homem tenha sempre empregado alguma forma de gestão nas suas atividades, uma das obras pioneiras sobre a administração, ela foi apresentada só em 1916, por Henri Fayol, né, com o livro Administração Industrial e Geral. O Fayol propõe que as funções da administração seriam planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. E numa visão mais atual, essas atividades do administrador, eles continuam basicamente iguais às propostas por Fayol, só que hoje em dia o comandar e coordenar foram integrados como dirigir ou liderar, né, dependendo do autor. O planejamento ele está ligado à tomada sistemática de decisões, né, sobre metas e atividades que um indivíduo, um grupo, uma unidade de trabalho ou a organização como um todo vão ter que seguir. Já a organização, ela significa conjugar e coordenar os recursos humanos, financeiros, físicos, informacionais, entre outros, né, que são necessários para alcançar objetivos. A direção, ela envolve os esforços do gerente para estimular o alto desempenho dos funcionários. E já o controle está relacionado ao monitoramento do desempenho e à realização das mudanças necessárias. No tempo do Fayol, essas funções de administração elas não tinham exatamente um caráter de processo. Eram atividades que os gestores precisavam desenvolver, mas não especificamente nessa ordem e nem sempre ao mesmo tempo. Já com a complexidade que acabou tomando conta dos negócios e das próprias atividades do gestor, a gente sabe que essas 4 funções básicas acabam sendo exercidas de uma forma cíclica e praticamente ao mesmo tempo. A figura que vocês estão vendo, ela apresenta essas atividades em forma de ciclo. Então, ela mostra os inputs, que são os recursos, e os outputs, que estão relacionados ao desempenho da organização. Ela representa, então, o processo tradicional de gestão. As atividades dos gestores, elas variam de acordo com a sua posição dentro dos níveis administrativos de uma organização, de uma empresa, de um negócio, né? Esses níveis, eles se referem à estrutura organizacional e geralmente ela está subdividida em 3 níveis básicos. O nível estratégico, que é formado pelos diretores, conselho de administração, os proprietários, né, ou outras pessoas, que é responsável pelas decisões da organização como um todo, como missão, visão e valores, objetivos e demais decisões de longo prazo. O nível tático, que é formado pela média administração, né, neste nível geralmente a gente encontra os profissionais com a denominação de gerentes. Eles têm um papel muito importante de absorver as decisões da alta diretoria e transformá-las em atividades operacionais, né, para poderem cumprir os objetivos. Esse nível é o elo entre o estratégico e o operacional, partindo de decisões geralmente de médio prazo, né? Comumente a gente vai encontrar aí as áreas funcionais da organização, como produção e operações, marketing, finanças e gestão de pessoas. E o nível operacional, né, já formado por supervisores de produção ou de serviços, e aqui a finalidade é operacionalizar os planos que são definidos pelos níveis acima, partindo de decisões geralmente já de curto prazo. Aqui nesse nível nós vamos encontrar colaboradores que não exercem atividades administrativas. E os planos de trabalho eles já são muito específicos, com os objetivos também subdivididos em tarefas, geralmente também muito específicas. Dentro do processo de administração, os gestores precisam ter certas habilidades para desenvolver as funções da melhor maneira possível. E um dos autores que
estudou o assunto, ele propôs 3 grupos de habilidades. As habilidades conceituais e de decisão, são aquelas habilidades relacionadas à criatividade, planejamento, raciocínio abstrato e entendimento do contexto para a solução de problemas e tomada de decisão. As habilidades humanas, interpessoais e também de comunicação, que são habilidades de interagir, conduzir, motivar e comunicar com outras pessoas, né? A compreensão das pessoas e as suas necessidades. E as habilidades técnicas, que é o conhecimento técnico necessário para desempenhar as atividades mais operacionais. Então, se somarmos os níveis da administração com as habilidades necessárias de cada um, a gente vai entender que o nível estratégico ele necessita de habilidades mais relacionadas a conceitos e decisões. O nível tático já necessita mais de habilidades humanas, enquanto o nível operacional, há habilidades mais técnicas. E durante as atividades do gestor ao longo desse processo de gestão, ele desempenha diferentes papéis, né? E esses papéis são divididos em 3 modalidades: papéis interpessoais, papéis de informação e papéis de decisão. Nos papéis interpessoais, que são as relações interpessoais dentro e fora da organização, nós vamos encontrar algumas características. O figura de proa, né, o gerente age como um símbolo e representante, quase que relações públicas da organização. Líder, que a liderança permeia aí todas as atividades do gerente. E ligação, que é a teia de relacionamento que o gerente deve manter, principalmente com seus pares. Vincula sua equipe com outras para o intercâmbio de informações e recursos. Nos papéis de informação, que é a obtenção e transmissão de informações, nós vamos encontrar as características do monitor. O gerente ele recebe ou procura obter informações de uma grande variedade de fontes para entender o que se passa em uma organização e no meio ambiente. O disseminador, ele dissemina a informação externa para dentro da organização e a interna de um subordinado para o outro. E o porta-voz, ele transmite a informação de dentro para o meio ambiente da organização. E nos papéis de decisão, que é a resolução de problemas e tomadas de decisões, nós vamos encontrar o empreendedor. O gerente é o iniciador e planejador da maior parte das mudanças controladas na organização. O controlador de distúrbios, o gerente ele tem que lidar com imprevistos, crises ou conflitos. O administrador de recursos é o coração do sistema de formulação de estratégias de uma organização. E o negociador. O gerente ele lidera os representantes da sua organização em negociações que fogem da rotina, com outras organizações ou indivíduos. Mas nós sabemos que o desempenho, tanto do gestor quanto da empresa, é o fator-chave para o sucesso. Se não houver um nível de desempenho adequado, dificilmente nós vamos conseguir atingir nossos objetivos. Ou podemos atingir aí, mas com alguma carga de sacrifício indesejável, muitas vezes relacionada inclusive com o uso desnecessário de recursos. Resumindo, então nós acabamos de falar de objetivos e do uso correto dos recursos. Então vamos associar esses 2 elementos aos conceitos de eficácia e eficiência. Para termos um desempenho adequado, a gente precisa ter eficácia e eficiência. O primeiro, ele envolve a gente atingir os objetivos. E o segundo, o uso dos recursos da empresa, da organização. Muitas pessoas confundem eficiência com eficácia. A eficácia, ela pode ser definida como o grau de cumprimento dos objetivos fixados. E a eficiência pode ser definida como a relação entre os inputs e os outputs, ou seja, a relação entre o que foi produzido e os recursos que foram consumidos na produção. Então nós podemos dizer que o desempenho ele é dependente da eficácia e da eficiência que o gestor utiliza os seus recursos para atingir os objetivos. Um dos grandes gurus da administração moderna, o Peter Drucker, ele tem uma frase que eu acho sensacional, na minha opinião. Ele disse isso em 1963, vejam só. Ele fala que nada é mais inútil do que fazer com eficiência extraordinária algo que não precisaria ser feito de jeito algum. Então, infelizmente,
muitos gestores ficam cegos em fazer certo as coisas, né? E eles acabam não prestando muito atenção em fazer a coisa certa. Pois bem, através desses conceitos todos, espero ter auxiliado vocês a vivenciar um pouco de alguns dos aspectos relacionados aos gestores e ao tradicional processo de gestão. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo módulo.